Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos alguns princípios de interpretação do volume, o que irá te ajudar a confirmar a tendência, entender a relação do aumento do volume com o aumento do preço e identificar quando o volume conduz o preço. Vamos juntos? Então vamos começar aqui. Primeiro princípio: o volume normalmente acompanha a tendência de preço. Então, se você tem uma tendência altista de preço, a tendência do volume também será altista. Se você tem uma tendência baixista no preço, a tendência do volume também será baixista. Ok? Este é o primeiro e mais importante princípio. Então, as nossas análises sempre será normal considerar que em um mercado de alta, o volume se expande, e em um mercado de baixa, o volume se contrai. Vejamos aqui na figura aqui. Nós vemos aqui que neste momento existe um movimento baixista dos preços, ok? E aí nós vemos aqui no volume plotado que há uma retração do volume e um movimento baixista do volume. Neste momento nós temos aqui um movimento altista do preço e nós vemos também um movimento altista do volume, o volume se expandindo. Então nós notamos aí que a queda de preço e redução do volume é normal, que a subida de preço e subida do volume também é normal. Mas fica um alerta, a interpretação do volume é sempre feita em relação ao passado recente. Vejamos, não podemos comparar a movimentação financeira da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, lá de São Paulo, da década de 50, com a movimentação agora do ano de 2024, pois a diferença de volume financeiro de negócio existente nesse período reflete a mudança institucional e psicológica. O volume é maior hoje devido a mais empresas estarem sendo listadas, ao advento dos derivativos, a comissão mais baixa, e assim por diante. Por outro lado, um dia de negociação dessa semana comparada com um dia de negociação do mês passado é relevante, porque pode mostrar uma mudança significativa na atividade ao longo de um período em que as principais mudanças institucionais serão inexistentes. Vamos continuar então? Bem, como já sabemos, a movimentação do preço ocorre em zigue-zague, ok? E isso ocorre também com as tendências de volume. Veja na figura aqui abaixo, as setas uniformes e largas indicam uma tendência de volume em expansão. Então essas setas aqui, perfeito? O volume está expandindo. Porém, as pontilhadas indicam uma tendência de declínio. Então essas pontilhadas indicam que o volume está em declínio. Então observe que também o volume ele vai se movimentar ao longo da formação dos preços de forma de zigue-zague, igualmente aos preços. E aí temos um novo alerta. É normal que as tendências de volume sejam interrompidas por aberrações. Assim, o volume pode não se expandir em todo o período de um movimento altista, como também pode não se contrair em todo um período de movimento baixista. Existem períodos tranquilos e ativos, mas a orientação geral é ascendente em um mercado de alta e descendente em um mercado de baixa, porém sempre de forma irregular, como nós demonstramos agora. Ou seja, topos e fundos ascendentes em um mercado de alta e topos e fundos descendentes em um mercado de baixa. Então nós vemos aqui que nós temos aqui período de preço em expansão e nós temos aqui também um volume em expansão. Porém, nós vemos que nem todas as barras elas estão aumentando ao mesmo tempo. Aqui está vendo esse período aqui há um movimento quase que retilíneo. Esse período aqui também em que os preços estão se expandindo, o volume quase também não aumentou, perfeito? Ele se tornou quase que lateral. Então, nem todo momento em que os preços estão expandindo, o volume vai expandir em todos os momentos. Haverá momentos em que o mercado ele não vai agir dessa forma, mas são pequenas aberrações. Não é a tendência em geral. A tendência é que quando o volume aumenta, o preço irá aumentar. Quando o volume retrai, o preço irá retrair também. Mas há momentos em que você pode ter, em certos momentos, o preço subindo e o volume não subindo completamente, subindo algumas barras, alguns dias ele declina, mas não é aquele aumento contínuo e retilíneo, ok? Agora, lembrando que quando falamos sobre o aumento de volume ou declínio, normalmente estamos nos referindo à sua tendência, beleza? Outro ponto interessante é que o volume, como os preços, podem ser plotados em diferentes tempos gráficos, como no intradia, no diário, no semanal, no mensal e etc. Tudo bem? Tudo vai depender do tempo gráfico analisado. Então vamos continuar? Vamos agora ao segundo princípio. A combinação do aumento do volume com o aumento do preço é uma coisa natural, é normal. Nós já até falamos isso, mas é importante
frisar novamente. Então, toda vez que há um aumento do preço com o aumento do volume, é uma coisa natural, ok? Isso indica que os negócios estão no curso normal. Mas fica um alerta aqui. O aumento do preço com uma queda no volume liga um alerta. Mas isso é tratado no próximo princípio. Vamos nele? Então, terceiro princípio. O volume lidera o preço numa tendência de alta. O volume normalmente conduz o preço durante o movimento de alta. Então, a nova alta de preço, que não é confirmada pelo volume, deve ser considerado um sinal de alerta que a tendência predominante pode estar prestes a reverter. Nessa figura, os preços registram um topo no ponto C. Então, aqui no ponto C, existe um topo, né, dos preços. Mas o volume médio atinge seu máximo em torno do ponto A. Então, aqui nós temos aqui o volume atingindo o seu máximo, aqui no topo A. Então, você esperaria o quê? Que nesse movimento de alta dos preços, haveria também uma alta dos volumes. Por quê? Porque o volume lidera os preços, ele conduz os preços. Só que, na verdade, o que você está vendo é uma queda do volume neste período, nesse sentido. Então, topos semelhantes ao marcado no C, com volume em declínio, alerta para uma fraqueza técnica do movimento. Tanto é que, a partir de um certo momento, e aqui do ponto do topo C, como o volume não estava conduzindo os preços, o que aconteceu com os preços? Eles passaram a cair. Não tem como conduzir os preços, né? Então você tem os preços aumentando e o volume diminuindo. Se os preços não estão sendo conduzidos pelo volume, então o preço vai parar de subir e em um certo momento ele vai começar a cair. Infelizmente, não há regra rígida que determina com 100% de certeza um topo com fraqueza técnica, como nós vemos aqui no ponto C. Mas, de um modo geral, quanto maior o número de divergências, mais fraco é o cenário técnico do topo. Além da divergência com volume, a fraqueza técnica do topo também começa a se evidenciar quando eles se distanciam menos uns dos outros. Isso indica que os compradores estão ficando menos entusiasmados e os vendedores estão ficando mais entusiasmados. O que quer dizer isso? Vamos mostrar aqui. Você tem um topo, ele faz um fundo, um movimento de alta, né? Aí você tem um novo topo, você faz outro fundo, e agora você esperaria que o próximo topo ele também fosse um pouco mais distante, como foi esse topo aqui. Tá vendo que essa distância aqui é uma distância considerável? Agora, você tem um movimento em que o topo não vai muito além do topo anterior, ele já recua e aí já penetra, já faz um fundo que penetra o topo anterior. E aí faz um movimento repique, vamos fazer uma correção após o repique e faz um novo movimento e aí você vê novamente que o topo não vai muito além do topo anterior. E é provavelmente que o próximo recuo seja também abaixo do topo anterior. E isso também é uma fraqueza técnica no movimento dos preços, fazendo com que este topo, né, aqui, ou este topo aqui, ele seja um topo fraco, como a questão ali que nós vimos na identificação do volume, quando você tem um topo acima e um volume abaixo, o volume não conduzindo o topo, é um alerta de fraqueza técnica do movimento dos preços, mas também quando você tem um topo bem próximo do topo anterior, também é um alerta da fraqueza técnica do movimento dos preços. Então você tem várias outras ferramentas técnicas que indicam a fraqueza de um topo, como também indica a fraqueza de um fundo. O volume é mais uma dessas técnicas que você tem no seu arsenal para poder identificar. Perfeito? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Bons estudos!